Oi, escolhidos e escolhidas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Wesley e bem-vindos ao nosso vídeo no canal. Hoje o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração para falar sobre obediência. Então nós vamos meditar mais sobre isso e saber mais sobre obediência. O que é a obediência? A obediência é a capacidade de acatar ordem, porque não há obediência só pela metade, não há fazer ordem só pela metade, ou então só fazer aquela parte que nós gostamos. E uma coisa que eu queria que vocês soubessem é que nem sempre Deus revela os motivos por quais Ele quer que vocês deem obediência, pelos quais Ele quer que vocês o obedeçam. Então nem sempre você conhecerá todos os planos de Deus, Ele apenas vai te dizer vai, e tu tens que obedecer à ordem dele. Foi como Abraão, porque um dia Deus falou para ele, sai da terra de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia qual terra era essa. Ele apenas saiu da terra dos pais e acatou a ordem, obedeceu a ordem de Deus. Então é nisso aqui que eu queria que vocês realmente também tivessem com esse tipo de espírito. Obedecer por completo, obedecer não pelas metades, não obedecer apenas a parte que eu gosto, a parte que eu quero, mas obedecer por inteiro, sabendo que é Deus quem manda. Vamos ler agora 1 Samuel 15:2, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, resolveu acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos, ou seja, tudo e todos. Reparem que aqui no 3 ele diz, agora vai e destrua completamente a nação amalequita. Ele não disse que é para poupar uns e outros não, ele disse completamente, ou seja, isso inclui todos, inclui a nação inteira. Agora o 7 e 8 diz, Saul atacou e derrotou os amalequitas desde a vila até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Ou seja, poupou Agag, o rei amalequita. Isso aqui mais lá à frente, um spoilerzinho, vai ser resultado de uma outra guerra que, continuando no 9 diz, Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor e que era de verdade inferior. Ou seja, eles destruíram o que estava bom aos olhos dele. Eles não fizeram, não acataram por completo a ordem de Deus. E com Deus é assim, ou é ou não é, ou você obedece por inteiro ou não obedece. É que não há obedecer apenas 99%. É que ou você obedece 100% ou não obedece. Quando Deus te fala vai e obedece, você tem que obedecer agora. Não é depois eu obedeço, depois eu faço, não. É agora. Tem que obedecer por completo. Não é apenas eu obedecer só uma parte e outra eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer como eu desejo, como eu acho bem. É bom aos meus olhos. Eu só quero que vocês saibam que tudo isso que nós não fizermos agora, tudo isso que nós não obedecemos agora, vai nos cobrar muito. Porque Deus não te manda uma coisa é porque Ele sabe, é porque Ele já viu o futuro, Ele já viu que impacto isso que vai ter na tua vida. E mesmo assim, muitas vezes nós somos cegos ao ponto de não saber obedecer a Deus, ou seja, é Deus. Vamos ler 1 Samuel 15, 13 ao 15. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe. Disse Saul, cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou, então que é esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu, é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas, ou seja, os soldados, mas por ordem de quem? Porque pelo que eu saiba, o escravo não faz nada sem a ordem do Senhor. Os soldados não fazem nada sem a ordem do capitão. Continuando, é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. E eu aqui me pergunto, quando ele diz, mas eles vão sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus. Ou seja, por acaso Deus pediu sacrifício ou Ele pediu obediência? Muitas vezes nós queremos dar mais daquilo que Deus nos pede. Muitas vezes nós queremos fazer mais daquilo que Deus nos pede. Sem você saber que Ele é o Deus que vê tudo, Ele sabe de tudo. Então se Ele quisesse mais, Ele pediria mais. Mas se Ele pediu apenas obediência, se Ele pediu apenas esse pouquinho, é porque era para você fazer, não era para você inventar mais outras coisas que para você fazer que era para lhe agradar. Lembrando que o sacrifício antigamente era uma forma de oferta ao Senhor. Agora vamos só ler daqui do 19 ao 20, que diz, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mau aos olhos do Senhor?
Nós já continuamos, mas eu aqui quero ressaltar só uma coisa, que ele diz porque você tomou apressadamente. Muitos de nós já devem ter ouvido que a pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes nós só fazemos tudo muito rápido, nós queremos logo acabar aquilo que Deus nos mandou fazer. Nos esquecemos muitas vezes dos detalhes, né? Nos esquecemos muitas vezes daquilo que realmente importa. Mas continuando aqui no 20, ele continua, né? Ele permanece na palavra dele, mas eu obedeci ao Senhor. Insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, uma coisa que Deus não tinha pedido, Deus não tinha dito. Ele apenas disse, extermina todos. E ele aqui diz, cumpri a missão, trouxe o rei Agag. Deus por acaso pediu que trouxesse o rei Agag? Não. Mas destruí todos os outros amalequitas. No 21. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Ou seja, ele aqui continua de novo com o sacrifício. Deus não tinha pedido um sacrifício, Deus tinha pedido obediência. Então, por que dar uma coisa que Deus não pediu? Então, eu quero que vocês saibam que um pouco de desobediência custa toda a obediência. Se vocês virem aqui, ele destruiu os amalequitas. Mas, por esse pouquinho que ele ter tirado, pouquinho na visão dele, na cabeça dele, dos animais, do rei Agag, que ele não tinha destruído, custou toda a obediência. Porque isso depois, no futuro, vai ter consequências muito maiores. E depois aqui do 22 ao 23, que gosto muito, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? E numa balança entre adoração e obediência, claro, Deus prefere sempre a obediência. Porque até na palavra ele diz que Deus não procura deles adoradores. Se vocês virem, Moisés, quando estava na terra do Egito ainda, ele foi falar com o faraó, a palavra de Deus foi, deixem o povo ir para que eles me adorem. Mas se vocês virem, não está escrito em nenhum momento que Deus tinha dito ao povo que era para eles saírem, que é para o adorar. Não, ele disse ao faraó, deixe-me o povo ir para que me adore. E continuando ainda no 22 diz, ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura e de carneiros. 23 agora. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Vejam aqui que a rebeldia é comparado com a feitiçaria. Persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Muitas vezes nós insistimos no erro. E eu fico a me perguntar por que Saul, simplesmente quando Samuel veio, ele logo não falou que eu me arrependo, eu sei que eu não fiz a vontade do Senhor, eu sei que não obedeci completamente ao Senhor. Mas ele continuou a insistir no erro, continua a ir pela razão dele, continua a ser bom aos olhos dele. Então ficou nesse bate-boca Samuel a falar sobre obediência e Saul sobre sacrifício. Se tu agora tentares fazer esse experimento e te chegares à paz e perguntares, seja uma pessoa muito boa, mas sem obediência, ou tu preferes que teu filho te obedeça e siga aquilo que dizes? A maioria dos pais, é claro, vão preferir a obediência. Muitas vezes o maior presente que nós podemos dar a Deus é a obediência. É obedecer a palavra dele, é obedecer os ensinamentos dele, é obedecer aquilo que ele diz, que ele fala. E assim, nós podemos adorar muito, mas muito, chorar muito, nos derramar muito, sorrir muito, gritar muito, mas se a adoração não for acompanhada de obediência, ela vai ser inútil. E uma coisa que eu vejo muito ressaltado aqui foi que Saul tentou mascarar muito o erro dele. Ele insistiu muito no mesmo erro. Então, assim, obedecer é melhor que sacrificar e não tenta mascarar, não tenta maquiar mais o teu erro. Vai diante de Deus, se ajoelha e diz, Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o Senhor, não obedeci a tua lei. Em vez de tentar mascarar, em vez de persistir no erro e sim tentar justificar o teu erro, diz apenas, Senhor, eu pequei, eu não devia ter feito isso. Sem falar, mas eu fiz isso para te agradar, eu fiz isso por ti, eu fiz isso pensando em outra pessoa. Não, se derrama apenas ao Senhor e diz, Senhor, eu pequei contra ti. Êxodo 19 também fala muito sobre isso, fala sobre ouvir a voz e guardar a aliança. Salmo 40, a nossa referência deve ser Jesus. Jesus é o maior exemplo de obediência que existiu aqui na Terra. Jesus obedeceu desde o início até o fim. Desde o momento que ele nasceu até o momento que ele foi crucificado. Até o momento que ele morreu. Teve sempre obediência. Então, assim, a nossa maior referência deve ser Jesus. Marcos 7, 6, 9. Nós não devemos oferecer apenas um culto de lábios.
mas o nosso coração está longe do Senhor. Na Bíblia está escrito: achegai-vos a Ele e Ele se achegará a vós. E muitas vezes também há desobediência maquiada de espiritualidade. Ou seja, nós explicamos a desobediência, nós maquiamos a desobediência por espiritualidade. Por espiritualidade, por algo que nós próprios tentamos meter em cima do que o Senhor nos diz. O ser humano por si só, a nossa carne tem inclinação para a rebeldia, para a desobediência. Nós não estamos acostumados a ouvir aquilo que os outros nos dizem, aquilo que o Senhor nos diz e obedecer completamente, fielmente. A nossa carne é assim, a nossa natureza é assim, mas nós diariamente devemos lutar contra isso, devemos lutar contra a nossa carne e obedecer ao que Deus diz. Me lembro agora de uma história de 2 homens que Jesus contou, que foi assim. Um pai tinha 2 filhos. O primeiro filho, o pai foi até ele e disse para trabalhar, ele disse que não queria, mas logo se arrependeu e foi trabalhar. Mas o segundo, o pai foi até ele e disse para trabalhar, ele disse que vai, mas ele ficou, não foi. Agora reflitam, qual deles é que cumpriu a vontade do pai? Se estivermos em sintonia, saberemos que foi o primeiro, porque ele pode ter dito que não, mas ele foi, e isso é cumprir a vontade do pai, fazer o que ele diz, mesmo que nós não queiramos, mesmo que essa não seja a nossa vontade. E por fim, 1 Samuel 15:24 diz: então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci as instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Então agora já não era mais os soldados que tinham pego, nem feito, e sim ele que teve medo do povo. No 32 diz que: então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: com certeza a ira dele já passou, e eu fui poupado. Mas Samuel disse: assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Outro exemplo que nós também temos sobre obediência foi Caim e Abel. Eles quiseram entregar um sacrifício ao Senhor, mas só um deles fez conforme a vontade do Senhor. Abel entregou o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de bom. E Caim entregou apenas o que ele tinha, o que apenas estava ali, que estava presente. Os dois aparentemente fizeram a mesma coisa, mas com um coração diferente. É como muitas vezes na igreja é o momento das ofertas. Se você não sabe por que estás a dar, ou quando tu estiveres a dar, o coração pesa, você não tem vontade de dar, melhor você guardar, e quando você tiver mais entendimento sobre, então você faz com a plena certeza de que é isso que o Senhor deseja, que é isso que o Senhor quer. Muita gente não fala isso, mas ao obedecer isso também demonstra o respeito que nós temos. Nós não devemos obedecer apenas na igreja, não, é através da escolha que nós fazemos dia a dia que vê-se que nós obedecemos, que vê-se que nós entendemos para o que nós somos chamados. As nossas escolhas do dia a dia fazem parte de um culto, então que nós entreguemos realmente um sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos do Pai. Eu espero que vocês realmente tenham sido tocados nessa mensagem, que o Senhor realmente tenha falado com vocês nessa mensagem e que vocês realmente possam entender que a nossa obediência é vista dia após dia. Não é apenas em um dia específico da semana que vê-se quando nós obedecemos, ou quando nós amamos, ou quando nós adoramos a Deus. E como eu já tinha dito, eu me chamo Weza e vou deixar-vos aqui as minhas redes sociais, que vocês possam ficar aqui por dentro de tudo. Eu vou sempre postando lá e vocês têm as minhas redes sociais, que vocês possam ficar com a paz do Senhor, amados. Até mais, escolhidos.